Olá, turma, como vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. E hoje a gente vai dar continuidade à nossa disciplina de microbiologia, falando sobre o sistema imunológico e células sanguíneas. Então, o sistema imunológico é o sistema que é responsável por fazer a defesa do nosso corpo, né? Assim que entra alguma coisa que o nosso corpo reconhece como que vai fazer mal, é ativado o nosso sistema imunológico para poder destruir isso e isso não fazer mal ao nosso organismo. Então, a gente tem os glóbulos brancos, que são produzidos pela medula óssea, e os tecidos linfóides, que também estão relacionados à produção ou transporte ou armazenamento desses glóbulos brancos, tá? Então, a gente tem as amígdalas, as adenoides, o sistema linfático, que faz esse transporte, vamos dizer assim, o baço, o apêndice e a medula óssea, tá? Aqui nessa ilustração, ó, à esquerda, onde ficam localizados os tecidos linfóides e a medula óssea. A medula óssea a gente encontra dentro do osso, tá? Ela tá aqui na perna, setinha, mas é porque tá mostrando o osso. Então, o sistema imunológico tem por função reconhecer o antígeno e elaborar uma reação para ele. O que é o antígeno? O antígeno é aquilo que o nosso corpo reconhece como algo ruim, né? O vírus, a bactéria, o parasita, realmente o que o nosso organismo entende que é prejudicial para o nosso corpo, que não reconhece, então a gente chama de antígeno. E aí ele vai criar anticorpos, né? Ele vai criar células de defesa para destruir esse antígeno. Então a gente tem dois tipos de reação imunológica: a natural, que a gente já nasce com ela, que podem ser físicas ou químicas. As físicas é a pele, a mucosa, os cílios, né? Por exemplo, dentro do nosso nariz, esses pelinhos são cílios. E esses cílios, eles evitam que poeiras, micropartículas, qualquer coisa que possa prejudicar o nosso trato respiratório. Então, elas têm como barreira evitar. E a gente tem também os químicos, que é a saliva, o suco gástrico, as lágrimas. Tudo isso também servem de defesa do nosso organismo. E a gente tem aquelas que são adquiridas. Então, que acontece através do contato com o antígeno, que foi exatamente o que eu falei, que são as células, os anticorpos, que se criam através do contato com o antígeno. E aí a gente tem uma coisa também chamada fagocitose. A fagocitose é o processo de digestão, vamos dizer assim, da célula do patógeno, né? Então, nossa célula, nosso glóbulo branco, que é a nossa célula de defesa, ela reconhece aqui o antígeno, né? Então, nosso glóbulo branco, ele vai e reconhece aqui o antígeno, a bactéria, o vírus, o que é que seja. E aí ele vai e engloba esse antígeno para dentro da sua membrana plasmática. Olha aqui. Ele está aqui dentro e ele vai digerir através das suas organelas específicas. Ela vai digerir esse patógeno e depois vai eliminar os resíduos dessa digestão. Ok? Então, ele vai, reconhece a bactéria, o vírus, o parasita, o protozoário e engloba, digere e depois só elimina os resíduos. Aqui à esquerda a gente tem um quadrinho das imunoglobulinas, né? Que são as nossas células, nossos anticorpos que foram desenvolvidos através do contato com o antígeno, tá? Ficou cortado aqui na imagem, mas é IgA, tá? IgA, IgD, IgE, IgM e IgG, tá? Falta um izinho antes de cada uma delas que ficou cortado. Então, o IgA, ele está presente na nossa saliva, na nossa lágrima e está presente nas mucosas do trato gastrointestinal, respiratório e urogenital. Se está presente na nossa saliva e na nossa lágrima, significa que a gente já nasce com ele, né? Isso é uma herança que a nossa mãe nos dá, a imunoglobulina A. A gente tem a imunoglobulina D,
que ela está vinculada aos linfócitos B, que são células de defesa também, então elas andam juntas. A gente tem o linfócito E, que está vinculado aos processos alérgicos, a gente vai falar sobre eles daqui a pouquinho. Então é importante vocês saberem que a gente tem a imunoglobulina E, que ela interage com os basófilos e com mastócitos, que são células de defesa também, e eles liberam as histaminas, tá? Então lembrem-se disso, porque a gente vai falar de alergia. Então, imunoglobulina E interage com basófilos e mastócitos, que são células de defesa, e liberam histaminas. Aí a gente vai pegar isso aqui, essa informaçãozinha, e vai trabalhar ela ali na frente quando for falar de alergia. A gente tem imunoglobulina G e imunoglobulina M. Então, quando chega o antígeno, o nosso corpo vai lá e, desenvolve a imunoglobulina M. E a imunoglobulina M vai lá e destrói aquele antígeno. Excelente. E aí ela cria uma memória. Para toda vez que aquele antígeno chegar, ele já reconhecer e já logo lá pegar e matar. Já chegar logo e matar. E chama-se imunoglobulina G. Então, a primeira imunoglobulina que vai, vamos dizer assim, receber o antígeno é a imunoglobulina M. E depois que o nosso corpo já teve o contato uma vez, ele já cria o anticorpo de memória, que é a imunoglobulina G. Então, a gente tem ouvido muito falar agora do coronavírus, do teste. O teste de imunoglobulina M, imunoglobulina G. O que significa? Significa que a pessoa que está com o coronavírus ativo agora, acabei de me infectar há pouco tempo, eu vou ter quem? Eu vou ter a imunoglobulina M positiva, porque é o primeiro anticorpo que chegou para tentar defender o meu organismo. Após o contato, eu já venci a guerra, o meu corpo já ganhou do coronavírus, ele vai criar imunoglobulina G, que vai ficar de memória ali para saber que quando tiver o coronavírus já sei quem é, já reconheço e já vou destruir com facilidade, ok? Então, doença ativa, imunoglobulina M. A doença já teve por ali, já passou e criou seu anticorpo, imunoglobulina G. E aí a gente tem as alergias. A alergia é o quê? É uma resposta exagerada do nosso organismo frente a um patógeno. Lembra que eu falei que o antígeno é aquilo tudo que o nosso organismo entende que faça mal? Então, por que ele faz isso com o camarão? Porque ele entende que aquilo ali não faz tão bem para o nosso organismo. Ele acha que ele não reconhece aquilo e ele causa uma resposta exagerada de defesa para aquilo não ser prejudicial. Isso causa uma hipersensibilidade imunológica, que a gente chama. Então, o que vai acontecer? Nosso corpo entende que aquilo não faz bem, ele vai liberar quem? As imunoglobulinas E, lembra? E aí elas vão liberar o que a gente chama de histamina. E a histamina, ela é responsável por alguns sintomas do nosso organismo que são prejudiciais, que são os espirros, a coriza, a congestão nasal, a tosse, o prurido, as erupções cutâneas, os edemas, eles são desencadeados pela histamina. Então, o que acontece? Entra o antígeno no nosso corpo, aí vem as células de defesa, que entra em contato, faz com os mediadores químicos, né? O IgE com as células de defesa, e libera uma histamina. E a histamina é responsável pelos sintomas da alergia, que são espirro, coriza, congestão nasal, tosse, prurido, erupções cutâneas e edemas. E aí, quando a gente tem uma hipersensibilidade maior, exagerada, de uma maneira mais rápida, severa, bruta, a gente chama de anafilaxia, que ela quando acontece de uma forma sistêmica no corpo todo, né? Uma coisa é eu entrar em contato com algum produto químico que faz mal, e aí minha mão que entrou em contato cria uma hipersensibilidade, uma alergia, e aí aquela região fica vermelha, coçando, ok. Mas às vezes essa hipersensibilidade ela pode ser tão grande que não fica só limitada à minha mão, pega o meu corpo inteiro, e isso pode levar à morte, e aí a gente chama de anafilaxia.
Por que que é sistêmica e pode levar à morte? Porque ela causa hipotensão, né? Diminui a pressão arterial, faz o coração bater mais rápido, aumenta a frequência cardíaca e faz o edema. O edema já é característico da reação da histamina. Só que quando ele faz o edema na glote, que fica aqui na nossa garganta, o ar não consegue passar. E aí a pessoa morre porque ela fica sem ar. Ela não tem mais oxigênio para poder perfundir as nossas células, né? Para poder oxigenar as nossas células. Então, o tratamento que a gente tem são os antihistamínicos e corticoides e os sintomáticos, do que a pessoa está apresentando. Se ela está apresentando congestão nasal, então tomar remédio para congestão nasal. É tosse, é a coceira, é o prurido, então são sintomáticos. Okay? E a dessensibilização é quando o alergista, o médico, ele vai e aos pouquinhos ele vai fazendo o nosso corpo tentar reconhecer aquilo como algo não patógeno para o nosso organismo, que não faz mal, que aí a gente chama de dessensibilização, ok? A gente tem a dermatite de contato, que é uma reação alérgica, né? Ela acontece na pele e os sintomas são prurido, né? A coceira, queimação, o edema, né? Que é o inchaço, eritema, que é essa vermelhidão, e o ressecamento da pele. Então, a dermatite de contato é um tipo de alergia que dá através do contato com a pele. A gente tem a rinite, também é uma reação alérgica, só que ela acontece na região de mucosa nasal. Pode ser por fumaça, poeira, ou simplesmente a mudança climática, ou um perfume, ou um produto químico. E aí ele desencadeia uma produção excessiva de muco aqui no nariz. Por isso que o nariz fica escorrendo, por isso que o nariz fica congestionado, a pessoa fica com dificuldade de respirar, porque o nariz acaba produzindo uma quantidade de muco muito grande, porque o muco acaba sendo como uma defesa, né? Aumenta a quantidade de muco, então o patógeno não consegue entrar na nossa via respiratória. Só que isso acaba fazendo mal, não é? Então, o tratamento é feito com antialérgicos, descongestionantes, analgésicos e anti-inflamatórios. E aí a gente tem um outro processo, que é a inflamação. A inflamação é também parte do nosso sistema imunológico, né? Ah, não sei o que está inflamada, a pele de fulano está inflamada. Mas ela está inflamada por quê? É um processo que faz parte do nosso sistema imunológico, né? Uma resposta natural do nosso organismo para tentar destruir um patógeno. Então, ele primeiro que ele vai fazer? Aumentar a temperatura, é o calor. Por isso não se deve tomar antitérmico de pirona na primeira febrezinha que tem, porque a febre faz parte do nosso sistema de defesa. A febre é um aumento da temperatura, é o nosso corpo tentando destruir aquele patógeno, ok? Então, sinais característicos de inflamação: calor, dor, rubor, que é o vermelho, e o edema, que é o inchaço. Aqui é um acesso venoso, tá? E é um sinal flogístico, que a gente chama. O sinal de inflamação são sinais flogísticos. Então, o que são? Calor, dor, rubor e edema. E aqui a gente tem bem característico, ó. Rubor, vermelho. A pele fica mais quente, o calor. O paciente vai queixar de dor. E a gente tem o edema. Nesse caso aqui, ele ainda acrescentou a saída de líquido. Mas ok, o edema não necessariamente precisa ter saída de líquido. Então, a gente tem também o inchaço, o edema, na região da inflamação. E aí, a gente tem as células sanguíneas. As células sanguíneas, elas são divididas em 3 tipos: os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas. Então, os glóbulos vermelhos são os eritrócitos, que são as hemácias e as hemoglobinas que fazem o transporte do oxigênio no nosso corpo. Então, os glóbulos vermelhos são responsáveis por transportar oxigênio. Ponto. A pessoa está com anemia, então significa que ela vai ter menos glóbulos vermelhos, então ela tem menos oxigênio circulando no corpo. Esse é o problema da anemia. A gente tem os leucócitos, que nós acabamos de falar, no nosso sistema imunológico, que são os glóbulos vermelhos, são as células de defesa,
E eles se dividem em eosinófilos, basófilos, granulócitos, monócitos. E como eu já falei, são as células de defesa do nosso organismo. Não sei se vocês já repararam, quando vocês fazem o hemograma completo, aquele exame de sangue, e aí vem as células vermelhas e vem também as séries brancas. E vem esses nomezinhos todos embaixo dos leucócitos, com uma numeração. E para que serve isso? Para que serve? Serve para a gente poder saber o que é que está fazendo mal ao nosso organismo. Se é vírus, se é bactéria, se é parasita, se é alergia, o que é. Então, quando a gente tem um aumento dos neutrófilos, significa que a gente pode ter uma infecção bacteriana. Os neutrófilos se aumentam para tentar combater a bactéria. Se é um eosinófilo, está relacionado a infestações parasitárias e alergias. Se são basófilos, estão relacionados a reações imunológicas. Monócitos estão relacionados à fagocitose, lembra que eu falei da célula que chega e digere o patógeno, e os linfócitos relacionados à resposta imune e às imunoglobulinas. E, por fim, as plaquetas. As plaquetas elas são responsáveis pela coagulação do nosso sangue, né? O coágulo ele é formado para que a gente não fique sangrando. Então, primeiro o que acontece? Tem o rompimento do vaso sanguíneo. Então, aí a gente começa a sangrar. Aí, o que as plaquetas vão fazer? Elas vão se aglomerar, elas vão se juntar, fazer aglomeração no local onde tem o sangramento. O vaso vai fazer vasoconstrição, o que significa que ele vai tentar diminuir o calibre dele para diminuir o sangramento. Aí tem esses três célulazinhas aqui, só mesmo para constar, não precisam decorar e saber e tal, que são tromboblastina, trombina e fibrina, que entram dentro do processo, e aí tem a formação do coágulo. Então aqui a gente tem o vaso sanguíneo normal, bonitinho, ó, passando o sanguezinho ali dentro do vaso. E aí teve uma pancada, um corte e começou a sangrar. E aí as plaquetas vão começar a vir nesse local de sangramento, começar a se aglomerar. O vaso vai tentar diminuir o calibre dele para poder tentar diminuir o sangramento. E aí a gente forma o coágulo, a gente forma aquela crostazinha e forma o trombo nessa região para diminuir e parar o sangramento, ok? E aí, nas células sanguíneas, opa, comi alguém aqui, ficou clueless, mas são células, tá, gente? Células sanguíneas que está relacionado à tipagem sanguínea. Por que tem gente que tem sangue A, tem gente que tem sangue B, tem gente que tem sangue O? Então, as células sanguíneas, elas se dividem nesse tipo, o tipo ABO. Então, a gente que tem sangue A, B, AB e O. E elas são compatíveis entre si ou não. E a gente tem o fator RH. O que é o fator RH? O fator RH é aquilo quando a gente fala, é AB positivo, AB negativo. O positivo e negativo é o fator RH. E o que é isso? As hemácias, as nossas células vermelhas, elas produzem alguns antígenos, né? Na membrana dela, elas têm algumas proteínas que em algumas células elas estão presentes, em outras células não. E as células que têm essa proteína, elas têm o fator RH positivo. E aquelas que não têm a proteínazinha, elas têm o fator RH negativo. Então, se entra em contato com o sangue, um sangue RH negativo, isso é, ele não tem a proteína, entra em contato uma célula sanguínea que tem a proteína, as hemácias elas vão produzir um antígeno e vão começar a destruir essa célula sanguínea e causar uma resposta imunológica toda contra esse sangue estranho que está entrando. Então, por isso que quando a gente vai fazer a transfusão de sangue, o fator RH ele é extremamente importante, porque o corpo ele pode não entender, rejeitar e causar uma resposta imune contra esse sangue. E em relação ao tipo, A, B ou O, é mesmo pela compatibilidade de ser o mesmo tipo sanguíneo ou não e ser compatível ou não.
Então, a gente tem aqui uma tabelinha para poder saber quem é compatível com quem pode doar sangue para quem. Então, a gente já sabe que em relação ao fator RH, se é positivo é porque a gente tem a proteína. Então, se a gente recebe um sangue negativo que não tem a proteína, não tem problema, porque se não tem, não vai me causar mal nenhum, ok? Então, o sangue positivo pode receber o negativo. Agora, o sangue negativo não pode receber o positivo. Por quê? Porque quando ele não tem e chega um sangue que tem, ele vai falar assim, opa, eu não tenho isso aqui, então eu não posso ter isso aqui no meu corpo. E começa a expelir e começa a causar reação imune para destruir aquela célula sanguínea. Então, fator RH positivo recebe de positivo e negativo. Negativo só recebe de negativo. E aí a gente tem o fator, os tipos ABO. Então, o O negativo, ele pode doar para todos os tipos sanguíneos, mas ele só recebe do O negativo. O O positivo pode doar para todos que sejam fator RH positivo e recebe do negativo e positivo O. E aí a gente tem o resto da tabelinha, não vou ler a tabelinha toda porque é só realmente ler a tabela e interpretar. Então, a única questão é que o O negativo, ele é o doador universal e o sangue AB positivo, ele é o receptor universal. Então, ele pode receber de todo mundo e o O negativo pode doar para todo mundo, ok? Uma questão em relação ao RH, existe um sangue muito raro, tá? Que é o sangue fator RH nulo. Ele não tem fator RH, nem positivo e negativo, ele é nulo. Ele é chamado de sangue de ouro, porque ele não tem fator RH nenhum. Então, ele não causa reação para ninguém, nem para positivo, nem para negativo, para nada. Ele é um sangue de ouro, é raríssimo, tá? Então, se vocês ouvirem falar, existe um fator RH nulo, que não é nem positivo e nem negativo. E é isso, gente. Qualquer dúvida, só mandar mensagem.